Nesse vídeo você vai compreender o que é o Hezbollah, quais são as semelhanças e as diferenças desse grupo, dessa organização em relação ao Hamas. E, de fato, como o Hezbollah entra no cenário de guerra em território envolvendo Israel e faixa de Gaza. O que o Hezbollah tem a ver com isso? Ele apoia ou não o Hamas? Se o Hezbollah, de fato, entrar em guerra com Israel, Israel teria capacidade de enfrentar duas frentes de batalha? Uma mais ao norte, uma outra mais a sudoeste, oeste do seu território, que é a região envolvendo faixa de Gaza? Bom, fica comigo até o final desse vídeo. É um conteúdo denso. E você que acompanha a gente, além do YouTube, também no Spotify, não deixa de entrar em nosso grupo gratuito no WhatsApp. Lá eu estou divulgando conteúdo de geopolítica e atualidade para você todo santo dia. Tá bom? Bom, seja bem-vindo, vamos aos fatos. E agora eu vou te entregar esse conteúdo para você que deseja emitir uma opinião sobre o assunto, ou você que quer compreender de forma densa, precisa, esse assunto que está em alta nesse atual momento da geopolítica internacional. Esse vídeo é para você e eu quero aqui deixar o meu compromisso claro para todo mundo que tira um tempo da vida para vir aqui consumir esse conteúdo. Eu me comprometo em te entregar os fatos. Nesse conteúdo aqui, eu não estou nesse exato momento, aqui agora, para te entregar a minha opinião. Logicamente, eu vou assumir o compromisso da imparcialidade, mas seria uma mentira minha falar que eu sou 100% imparcial. Mas, de fato, meu compromisso aqui não é tomar partido de nenhum lado, e sim te entregar os fatos para você analisar da melhor forma possível. Mas, de fato, você precisa entender os dois lados da mesma história sempre, e esse é meu compromisso com você, seguidor do Geo Brasil. Bom, vamos lá e vamos com tranquilidade, porque o assunto é denso. Tem um roteiro aqui que eu separei para vocês, com alguns pontos importantes para você entender o que é o Hezbollah. Então vamos com calma, tá? Aqui à direita no meu documento, no meu PDF, eu já coloquei para você o símbolo do Hezbollah, tá? Bom, esse é o símbolo do Hezbollah, e o Hezbollah se apresenta como um grupo islâmico de inclinação xiita. E eu não vou tirar um momento desse vídeo para aprofundar o que seria a questão xiita e sunita. Isso vai demandar muito tempo. Mas o que eu não vou falar aqui para você é resumir a questão da interpretação do Corão ou do Alcorão, falando que o xiita é mais radical e o sunista é mais tranquilão. Isso não existe. Mas que, de fato, o xiita se difere do sunita pela interpretação. Uma das diferenças, né, seria a interpretação do Alcorão, a forma de interpretar o livro sagrado. Bacana até aí? Então, o Hezbollah é um grupo islâmico xiita. O significado de Hezbollah é partido de Alá. Alá, Deus. Até aí, tranquilo, acho que já deu para entender. Ele se apresenta como uma organização política que também tem um braço militar. Então presta atenção. Quando eu gravei o conteúdo para você detalhando um pouco do que era o Hamas, eu indiquei para você que o Hamas tem uma atuação política, social e também tem uma atuação militar. O Hezbollah tem a sua atuação política, tem também uma questão social. O Hamas tem um pouco mais, mas o Hezbollah também tem a sua questão de desenvolvimento social. E o que chama a atenção de fato é a questão militar. Então, sim, o Hezbollah teria o seu próprio, entre aspas, exército libanês. Bom, é importante salientar aqui que o Hezbollah, sim, é uma organização islâmica xiita que tem atuação no Líbano. E só para você compreender o cenário geopolítico, o Líbano fica localizado ao norte do Estado de Israel. Então tenta visualizar aí, você que acompanha aqui em vídeo, você vai ter oportunidade de ver o mapa, tá? Mas você que está escutando aí na plataforma,
de áudio. Eu quero que você imagine um território de Israel e acima ou ao norte do território de Israel você tem o país Líbano. Até aí tranquilo, né? O Hezbollah ele foi fundado na década de 80 mediante um cenário de guerra civil no Líbano. É importante salientar aqui também que o Hezbollah tem uma força militar, gente, muito forte, muito intensa, muito articulada e com grande poderio bélico. Não é o governo oficial. O Hezbollah não é o governo e nem representa o governo. Mas cabe lembrar aqui que sim, como o Hezbollah ele atua numa frente política, nós temos parlamentares, sim, exercendo mandatos, tá? Dentro do Líbano de forma oficial que representam o Hezbollah. Então, quando eu coloco a questão política, é porque sim, de forma oficial nós temos parlamentares atuando no Líbano que tem sim a ligação ou representa o Hezbollah, que age também como organização política, diga-se de passagem. Um detalhe curioso aqui é que se, porventura, o exército oficial do país Líbano declarasse guerra contra o Hezbollah, dificilmente ele venceria, porque o Hezbollah tem um grande poderio bélico. Legal até aí? Então, um confronto entre exército oficial do país Líbano contra o Hezbollah, que se apresenta como organização política, social também, e principalmente militar, um conflito, o Hezbollah provavelmente venceria devido ao seu poder de destruição, que é infinitamente superior ao exército libanês. Esse é um outro ponto importante para a gente destacar. Então, nesse primeiro bloco, eu acho que já deu para você entender o que é o Hezbollah. Acho que já ficou claro para você a questão de como ele se apresenta. E assim como o Hamas se apresenta, eu já entreguei isso para você, existem alguns países no mundo que classificam essa organização Hezbollah como terrorista. Existem outros países no mundo que assumem um papel da neutralidade e outros países no mundo que apoiam o Hezbollah. Tem uma linha de diálogo com o Hezbollah. E aqui eu quero abrir um grande parênteses para a gente ser um pouco mais crítico na questão do terrorismo. Ah, Rodrigo, porque o Hezbollah, o Hamas são grupos terroristas. Cuidado. Tem países que dizem sim, são terroristas. Tem países que dizem não e tem países que assumem a neutralidade. Falar em terrorismo é falar em um conceito. Aliás, não existe um conceito único e universal para terrorismo. Tá? E existem várias formas de aplicar, vamos colocar assim, uma medida, um comportamento, uma política, talvez, terrorista num território. Tá? E aí eu jogo essa bola para você de novo. Mas seguindo, né? Onde atua o Hezbollah, Rodrigo? Esse grupo Hezbollah, ele atua no sul do Líbano, fronteira com o norte de Israel. Acho que já deu para você compreender, agora eu quero mostrar para você um pouquinho do mapa, tá? Então nós temos aqui, ó, a região ou território da faixa de Gaza. Deixa eu puxar uma setinha para cá. Pronto, aqui, ó, faixa de Gaza, tá? Região da faixa de Gaza sob a administração do Hamas e está nesse exato momento em conflito com o exército de Israel. Lembrando que a faixa de Gaza representa a Palestina. E temos aqui também a Cisjordânia, que também é território da Palestina, tá? E que está em um momento, gente, de elevada tensão com Israel, tá? Elevada tensão de Israel. A principal diferença hoje em relação a governo é que na faixa de Gaza nós temos a administração de Hamas, que entende que a solução da questão envolvendo árabe e judeu ou envolvendo Palestina e Israel é um confronto direto e o fim do Estado de Israel. Ponto. Na Cisjordânia você tem um partido chamado Fatah que tem diálogo. E a princípio esse diálogo é criar sim 2 estados independentes. Seria uma coexistência dentro do mesmo território. Ponto. Tá? Em relação à fronteira, nós temos aqui, vamos colocar assim, ó,
a sudoeste, nós temos o território do Egito, a península de Sinai. Aqui a leste nós temos a Jordânia, diga-se de passagem, um país árabe, Egito também. Aqui, mais a nordeste, nós temos a Síria, outro país árabe. E aqui ao norte do território de Israel, nós temos o Líbano. Eu pintei aqui essa região para você compreender a área de atuação do Hezbollah. Sul do Líbano, norte de Israel. Beleza? Bom, dito isso, vamos agora analisar as principais diferenças entre o Hezbollah e o Hamas. Antes disso, eu quero abrir um outro parênteses aqui, falar que o Hezbollah já declarou apoio à causa do Hamas, tá? E daqui a pouquinho, aliás, no final desse conteúdo, eu vou trazer algumas atualizações para vocês em relação a Hamas, Israel e principalmente Hezbollah, que é o tema desse vídeo, tá bom? Mas vamos seguindo. Professor Rodrigo, semelhanças e diferenças. Vamos começar com as diferenças, tá? Primeira diferença entre Hezbollah e Hamas é que o Hezbollah é libanês, é um movimento de origem libanesa. Já o Hamas é um movimento de origem palestina. Essa é a primeira diferença. À medida em que a diferença for sendo analisada, eu vou colocando um check aqui pra gente, tá? Outro ponto importante é que o Hezbollah é um grupo que tem orientação islâmica xiita, diferente do Hamas, que é sunita. Lembra daquela questão muito superficial e café com leite, né? Falar que o xiita é radical e o sunita é tranquilão? Lembra disso? Olha isso ficando evidente aqui pra gente. O Hezbollah com inclinação xiita e o Hamas com sunita, pensando que a solução para a questão envolvendo Israel e Palestina é um confronto, tá? Outro ponto importante, o Hezbollah, ele resiste à ocupação de Israel no sul do Líbano. Então, a atuação do grupo Hezbollah está restrita à região do sul do Líbano, fronteira com o norte de Israel. Já o Hamas, eu quero que você olhe para o Hamas e pense também no movimento de resistência e contra a existência do Estado de Israel, beleza? E aqui a gente tem que pensar na faixa de Gaza, é o que eu coloco na sequência. Então, a atuação do Hamas, faixa de Gaza. A atuação do Hezbollah, sul do Líbano. Rodrigo, quem apoia o Hezbollah? Quem apoia o Hezbollah, principalmente, tá, gente? O Irã e a Síria. Diga-se de passagem, o Irã é o maior parceiro do Hezbollah, fornecendo desde armamentos até treinamento, dinheiro e por aí vai. Rodrigo, quem apoia o Hamas? Irã, Catar e Turquia. Então lembra que eu falei que existem linhas de diálogos com o grupo Hezbollah e Hamas? O Irã é um país que dialoga com o Hezbollah, assim como o Irã também dialoga com o Hamas. A Síria dialoga com o Hezbollah. O Catar e a Turquia dialoga com o Hamas, tá? Diferenças são essas. Vamos seguindo? Bacana? Pontos em comum. O que tem de semelhante, Rodrigo? Os dois grupos promovem resistência ao Estado de Israel. Logicamente, o Hamas faz uma frente, uma luta armada contra Israel, e a intenção do Hamas é a não existência do Estado de Israel, tá? O Hezbollah, ele também tem aí uma frente de atuação armada, e ele quer resistir, principalmente, um dos principais motivos, é a resistência da ocupação e qualquer movimento ali de Israel em relação ao território sul do Líbano, tá? Origem, ponto em comum, os dois têm sua origem ali na década de 80, tá? E a sua origem está associada a um início ali, militar. Outro ponto em comum, atividade política e militar. Lembrando que tanto o Hamas quanto o Hezbollah têm atividade política. O Hamas é também uma organização política que exerce o governo dentro do território da faixa de Gaza, que é território da Palestina. Já o Hezbollah tem uma atuação um pouco menor quando a gente compara ao Hamas, mas o Hezbollah também tem parlamentares, sim, eleitos, tá? Exercendo a sua atividade política de forma oficial no governo do Líbano. Isso é importante a gente salientar. E outro ponto em comum é o seu braço militar, tá, gente? A sua organização militar própria. Outro ponto,
Componente religioso. Os dois grupos possuem aí uma religião que é o Islã, seguem o islamismo. E lembrando que o Hamas segue o islamismo a partir de uma interpretação sunita, enquanto o Hezbollah segue o Islã a partir de uma interpretação xiita. Legal. Outro ponto, os dois grupos recebem apoio externo para conseguir se desenvolver, fomentar as suas lógicas, conseguir de fato aí lutar pela sua causa. Esse ponto também é importante. Detalhei aqui para você o nosso mapeamento e aqui é a área hoje de tensão, a área de conflito entre esses dois grupos, tá? Quando nós falamos aqui que o Hezbollah, vamos para o nosso último bloco, tá, gente? Quando nós falamos aqui que o Hezbollah, ele surge em um contexto de guerra civil libanesa, é importante você entender como esse cenário se desenvolve, como esse cenário de fato ocorre, tá? Então, só para você compreender, funciona assim, tá? Falando sobre a guerra civil libanesa. O que acontece? Primeiro momento que eu quero te explicar é que, recorte histórico, criação do Estado de Israel em 1948. Com a criação do Estado de Israel em 1948, nós temos, de fato, muitos palestinos saindo do seu território e se dirigindo, sendo expulsos, de fato, pela população israelense e pelo exército, pelo Estado de Israel. Essa população palestina, ela migra em direção ao Líbano. Essa população migra em direção ao Líbano e se instala no sul do Líbano. Segundo momento para você entender a nossa linha de raciocínio, tá? Os palestinos refugiados no Líbano recebem apoio da população árabe, islâmica, muçulmana, que vive na região, tá? Esses palestinos que chegam no Líbano são hostilizados pela população cristã, maioria dentro do território e maioria também compondo a organização política. Os palestinos se concentram ao sul, os cristãos do Líbano são contrários à presença dessa população palestina que chega ao seu país, tá? E os cristãos, sim, são a favor da causa judaica, desejam a retirada dessa população palestina que migra para o território do Líbano. Terceiro ponto. Os muçulmanos abraçam a causa desses palestinos que chegam no território. É importante salientar aqui que a OLP, tá? Ela vai se instalar ali na região sul do Líbano e vai, de fato, montar a sua base militar para fazer alguns ataques ao território de Israel. Então, nós temos esse contexto, tá? A disputa política dentro do Líbano, ela vai aumentando. As tensões, principalmente entre cristãos e muçulmanos, vão aumentando até o momento que é desencadeado uma guerra civil, um conflito dentro do território do Líbano. Isso, gente, em 1975, tá? Há um confronto entre cristãos, todo o aparato, exército, tá? E muçulmanos, as milícias dos dois lados se enfrentam. Até aí, tranquilo? Em 1982, Israel invade o Líbano para apoiar a causa do Estado oficial libanês. Os cristãos do Líbano, aí sim, tá? São aliados, né, do Estado de Israel. Então, Israel invade o Líbano para, de fato, apoiar os cristãos, combater a OLP no sul do Líbano, né, essa ameaça à fronteira. Israel faz uma entrada, consegue até ocupar a capital Beirute e nós temos aí o Líbano sendo devastado dentro desse conflito que se arrastou para dentro do seu território, tá? Nesse contexto, no sul do Líbano, nasce um grupo armado chamado de Hezbollah, em 1982. Surge com o objetivo de combater a ocupação de Israel no sul do Líbano. Esse grupo de origem libanesa, já expliquei para você, de inclinação xiita, apoiado pelo Irã, nasceu nesse contexto de Israel invadir o Líbano, apoiando os cristãos do Líbano, lutando contra os palestinos, contra muçulmanos e por aí vai. No ano 2000,
Estou falando que nasce em 1982 o Hezbollah. E no ano 2000, Israel faz a sua retirada do território do Líbano. Tá? E aí esse sul do Líbano passa a ser completamente aí dominado pelo Hezbollah. Bom, logicamente é muita coisa, é muito conteúdo, mas eu tento trazer o máximo aqui para você, o recorte histórico para você compreender como nasceu esse grupo Hezbollah. Bom, fato é que nós temos aqui, gente, cadê o meu mapa? Aqui. Nós temos aqui, ó, o mapa, né, de Israel. Acho que dá para você observar aqui. Se você não tem, recomendo aí, se você está ouvindo pelo Spotify, recomendo você dar um Google depois e procurar, tá? Mas nós temos aqui, ó, o mapa envolvendo Israel, Jordânia, Arábia Saudita, Península de Sinai, né, no Egito, Síria e o Líbano. Quando nós falamos nesse conflito, nós falamos nessa região aqui, ó, ao norte, tá, do território de Israel. Lembrando que boa parte da população de Israel ocupa a planície a oeste, cerca de 70% da população de Israel ocupa essa planície localizada aqui a oeste, tá, de cara ali para o Mediterrâneo. Vou pintar aqui para você, ó, só para você entender, 70% da população de Israel vive aqui, tá? Nós temos uma planície costeira nessa região, lembrando que a região mais ao sul aqui, ó, de Israel tem um grande vazio demográfico, tá? E compõe ali cerca de 60% do território. Ali nós temos o deserto de Negev e nós temos a fronteira ali com a Jordânia e temos uma região mais ao nordeste um pouco mais montanhosa. Aqui nós temos a região da colina de Golã, onde nasce o Rio Jordão e por aí vai. Só para você entender um pouco a geografia do estado de Israel. O que vem acontecendo agora aqui, a tensão está no nível máximo, é nessa área de fronteira entre Israel e Líbano. Isso porque o Hezbollah ele ocupa essa região aqui, ó, localizada no sul do Líbano, e vira e mexe nós temos alguns processos aqui calorosos, tá? O Hezbollah atacando o território de Israel, Israel revidando, e isso serve para ambos os lados. O que nós tivemos agora foi um movimento de tensão, a escalada de tensão vem aumentando e já se ventila a possibilidade do Hezbollah iniciar um novo fronte de batalha pelo norte de Israel. E aí Israel teria que lidar com dois movimentos ao mesmo tempo. Um movimento de iniciar esse fronte de batalha em faixa de Gaza e um movimento também para iniciar esse fronte de batalha aqui no território mais ao norte, né? Lembrando que essa parte mais ao norte está muito próximo da Cisjordânia. Cisjordânia é uma região também muito tensa, com presença forte da população palestina, tá? Pertence à Palestina, então nós temos esse movimento ali, é uma área de tensão, essa escalada vem aumentando a cada dia e esse é o cenário que vem se desenhando hoje dentro do território de Israel. Bom, deu para pegar a ideia? Vídeo denso para você, tá? Compreender toda essa questão envolvendo o Hezbollah, envolvendo Israel, envolvendo de novo Hamas. Deixa eu registrar aqui algo importante, tá? Israel, Hamas e Hezbollah, todos esses cometem atrocidades contra a humanidade. Não existe uma vida mais valiosa que a outra. Hamas comete atrocidades? Sim, muitas. Israel comete atrocidade com o povo palestino? Sim, muitas. Hezbollah foge à regra? Não foge à regra. Agora, eu fico impressionado quando algumas pessoas escolhem o valor das vidas. Isso me impressiona muito. Na boa, nessa guerra ou em qualquer outra guerra, todo mundo perde. Principalmente a população civil, que não tem absolutamente nada a ver com esse confronto. É isso que eu quero que você entenda. É muito fácil chegar aqui e tomar partido. É muito fácil. É muito fácil tratar esse tema com superficialidade. É muito fácil tratar esse tema de maneira superficial, com superficialidade.
É muito fácil. O que é difícil é sentar o bumbum na cadeira, estudar a fundo para compreender o que exatamente está acontecendo, para aí sim deixar de falar bobeira e entender os fatos. Porque quando nós, professores de geografia, história, filosofia, sociologia, enfim, quando nós que estudamos esse assunto há muito tempo, construímos esse tipo de conteúdo, o que vem de comentário, gente, o que vem de viagem, de bobeira, de coisas que eu não quero gerar polêmica, tá? Mas o que vem também de opiniões de outros professores que estão aí circulando pelas redes, tendenciosos demais, só olhando o lado de Israel, isso é preocupante. A mídia ocidental só olha o lado de Israel. Só coloca Israel como vítima. Muitos professores aqui da internet também olham só o lado de Israel. É muito fácil apontar o dedo e falar que Hezbollah é terrorista, Hamas é terrorista e Israel é inocente. É muito fácil. Só que o que eu quero que você entenda é que é algo muito complexo, não é simples. Não trate com simplicidade algo complexo. É muito complexo. E uma certeza que eu tenho é que quanto mais eu estudo, mais eu mergulho nesse assunto, mais difícil fica de emitir qualquer tipo de opinião e pensar alguma coisa de ambos os lados. Então, abri um parênteses aqui para deixar isso registrado, né, para você, tá? Meu compromisso com esse conteúdo é esse. Te entreguei os dois lados da história. Falo isso porque o Hezbollah, essa semana, vai entrar em pauta sim. E perceba como a mídia, como é difícil você encontrar material trazendo de fato o que vem acontecendo e o que é, tá? É muito fácil você tratar esse tema complexo como coisa simples. Mas se você deseja de fato absorver, refletir, pensar, debater com educação, respeito e valorizando a vida, senta o bumbum na cadeira e estuda muito, tá? E eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Bom, deixa teu comentário aí. Você sabe que ele é importante demais aqui para o nosso canal, tá? Nós temos um grupo de estudos de geopolítica gratuito no WhatsApp, no qual eu vou enviar esse material aqui nesse grupo. Então o link está aqui na descrição desse vídeo. Também nós temos a nossa plataforma de ensino, GeoBrasil, tá? Diversos cursos de geografia, geopolítica, atualidade, para você que vai prestar concurso público esse ano ou ano que vem, enfim. Conta comigo, tá? Dá o like aí nesse conteúdo pro YouTube, né? Para as plataformas entenderem que esse vídeo é top demais, é de grande qualidade e distribuir para cada vez mais pessoas. Ó, já tô travando aqui, a boca foi cansada, já tá cansada de falar. Mas é isso, eu fico por aqui. Um beijo no teu coração e parabéns por vir até aqui, tá? Consumir esse conteúdo. E aí, não esquece, tá? Segue a gente lá no Instagram, @GeoBrasil. Segue a gente no Instagram, @GeoBrasil. E vamos bater papo, bora estudar. Mas é isso, eu fico por aqui. Forte abraço. Até amanhã com mais atualidades. Valeu!